versículo 1, Atos 12, 1. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, me dê graça, me dê sabedoria, simplicidade, que eu seja uma ferramenta usada nas Tuas mãos, nesta manhã, em nome de Jesus. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo isso que agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Veja, um tempo de dificuldade, um tempo de perseguição, um tempo de afronta extrema, um tempo em que a igreja ia avançando, mas ao mesmo tempo que a igreja ia avançando, as dificuldades também elas iam se apresentando. O Herodes, ele prende alguns, a intenção é maltratar. Por quê, pastor? Só porque eles eram crentes, só porque eles eram cristãos, só porque eles confessaram Jesus como Senhor da vida deles, só porque eles se rendiam a Jesus, mas não se rendiam ao sistema. Falamos disso ontem, falamos disso no domingo. A pessoa que se rende a Jesus e não se rende ao sistema, ela vai acabar sofrendo, porque o sistema ele é implacável, mas a resposta, a bênção, o milagre, a vitória na vida da pessoa que honra a Jesus, ela é muito maior. Então, começo a introdução dizendo assim, a igreja estava avançando, mas as dificuldades elas estavam acontecendo ao mesmo tempo. É importante nós pensarmos que na nossa casa a igreja está avançando. Diga amém. A igreja está avançando na sua casa. Mas ao mesmo tempo que a igreja está avançando na sua casa, as dificuldades também elas se levantam, elas chegam. Eu sei que cada um de nós temos as dificuldades que são oferecidas a nós por conta de nós sermos cristãos. Quando nós não éramos cristãos, muita coisa que nós fazíamos não trazia dificuldade alguma para nós, ainda que nós fizéssemos coisa que não fosse legal. Agora hoje você tenta fazer a coisa certa e ainda assim a dificuldade ela se apresenta. Então, para que serve esse início, essa introdução? Para dizer para você assim, se hoje você está passando por alguma dificuldade, antes de você, outros já passaram também por dificuldade. E depois de você, outros ainda passarão. É certo que toda vez que nós nos posicionamos para estar e permanecer em Cristo, as dificuldades elas vão se apresentando. Um outro momento na palavra de Deus está registrado assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, de todas. Quer dizer, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o início da nossa conversa tem a intenção do quê? De alertar cada um de nós para que nós não venhamos sucumbir diante da dificuldade, para que a dificuldade ela não venha nos dar uma rasteira, para que a dificuldade ela não venha vencer qualquer um de nós. Verso de número 3 diz assim: vendo que isso agradava aos judeus. Quer dizer, tem pessoa que ainda fica feliz de ver o outro passando apertado. Tem pessoa que fica feliz. Os judeus estavam ali sofrendo, eles estavam sendo perseguidos. Os cristãos, vendo que isso agradava aos judeus,
prosseguiu prendendo também Pedro. Então, os cristãos estavam sendo perseguidos e os judeus, que não tinham o entendimento a respeito da fé em Jesus, eles batiam palma. A gente vai aprendendo no dia a dia. Se nós formos ficar esperando pessoa bater palma para nós estamos enrolados, viu? Nós estamos enrolados. As pessoas, elas não estão a fim de bater palma nem para elas, quanto menos para nós. Nós temos que fazer a nossa parte. A lição é: faça a sua parte. Trabalhe na sua casa, trabalhe na sua empresa, trabalhe nos seus sonhos, trabalhe, mas não espere palma de ninguém. E se alguma coisa der errado, pode saber que vai ter gente fazendo festa. Eu procuro tomar cuidado de falar, inclusive mas tem gente que fica lá, vai para a rede social depois, Zé Povinho, e vai para a rede social atacar um, atacar outro. Não tem necessidade, não vai adiantar nada, não vai mudar nada. As pessoas, quem quer te ajudar, vai te ajudar. Quem quer te estender a mão, vai te estender a mão. Quem quer fazer algo por você, pela sua casa, pela sua família, vai fazer algo. Quem não está disposto a fazer, não tem problema. Mas ainda assim tem gente que não vai fazer nada para te ajudar, mas vai bater palma se alguma dificuldade você sofrer, se algum revés você sofrer. Você veja que é uma batalha aqui, na cabeça, é uma batalha na mente, porque nós temos que estar preparados para avançar, mas ao mesmo tempo que temos que estar preparados para avançar, nós temos que estar preparados para os inimigos. E os inimigos muitas vezes são pessoas que estão perto de nós. Muitas vezes os inimigos são pessoas que são até amigos ou familiares nossos. São pessoas que se levantam contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Pessoas que se levantam contra nós com a intenção gratuita de nos ver mal, de nos ver entristecidos. Então, emocionalmente, espiritualmente, sentimentalmente, nós temos que estar fortalecidos no Senhor. O verso de número 4 diz: tendo prendido Pedro, lançado ele na prisão, no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. A ideia de Herodes: vamos expor o Pedro. Vamos dizer assim: já que você quer servir a Jesus, então se vira aí. Ou deixa esse Jesus fazer algo por você. A ideia era expor. Veja, a maldade ela está encravada dentro do coração desse rapaz, desse Herodes. Agora, o Pedro está dentro da prisão, guardado por 4 escoltas de 4. 4 vezes 4, 16. Quer dizer, eram 16 soldados para cuidar do Pedro. 16 soldados para acompanhar o Pedro. O Pedro não era nenhum criminoso, não era nenhum assassino em série. O Pedro não era nenhuma pessoa que havia feito algum ato que oferecesse risco à sociedade como um todo, ao imperador. Não, o Pedro só era um cristão. Mas veja que, sendo ele um cristão, ele tem sobre a vida dele, ele está debaixo, né, do cuidado de 4 grupos de 4 de soldados. O soldado fica de olho no Pedro aí, dia e noite. Verso 5 diz, Pedro ficou detido na prisão. Então, a lição, a história que a gente tem para pensar hoje aqui, é uma história que mostra que mesmo você sendo um cristão, você está sujeito a passar por momentos difíceis. Mas qual é ou qual será a sua atitude, a sua reação dentro desse momento difícil?
Porque tem gente que briga. Tem gente que fala, eu não dou boi para ninguém, eu não dou mole, Tem gente que fica nervosinho, tem gente que fica brabinho, tem gente que fala até palavrão, tem gente que sai fazendo confusão para lá, para cá. Qual é a atitude? O verso de número 5 diz: o Pedro estava detido, mas a igreja estava como? Orando insistentemente, intensamente a Deus por ele. Então é importante nós, isso aqui mostra que a base da vida do Pedro estava bem feita. Ele tinha gente à volta dele que orava por ele. Ele tinha gente à volta dele que buscava a Deus em favor dele. E isso vale tanto para nós quanto para pessoas que estão à nossa volta. Isso vale tanto para nós estarmos junto de pessoas, porque tem pessoa que tem fé e tem pessoa que não tem fé. Tem pessoa que acredita em milagre, tem pessoa que não acredita em milagre. Tem pessoa que fala de Deus, mas tem pessoa que não quer saber de falar de Deus. Qual é o tipo de pessoa que eu tenho me cercado? De que tipo de gente eu estou cercado? Se eu estiver cercado por pessoa que não teme a Deus, na hora que eu passar por alguma dificuldade, essas pessoas que me cercam dia após dia, com certeza não farão nada por mim. Com certeza não vão buscar a face de Deus em meu favor. Então eu preciso pensar, espera lá, de que tipo de gente que eu estou cercado? Porque tem gente que só fica perto de nós quando as coisas estão dando certo. Tem gente que só fica perto de nós quando está indo tudo bem. Tem gente que só fica perto de nós quando nós estamos com o bolso cheio de dinheiro. Diga amém. Que amém fraco, seu bolso. Você deve estar com o bolso cheio de dinheiro e com medo que alguém peça dinheiro para você, né? Tem gente que é assim. Tem gente que só fica perto de nós quando nós estamos bem, que as coisas estão tudo bem. E aí a pessoa quer, igual carrapato, igual sanguessuga, a pessoa quer nos sugar. A pessoa quer tirar de nós alguma coisa. Nós temos que ver quem que faz a escolha. O pastor que vai escolher quem vai ficar perto de mim. Não é o pastor, é você. É você que vai fazer a escolha no dia a dia, você que vai olhar o lugar que você frequenta no dia a dia, você que vai olhar o círculo de pessoa que está junto de você no dia a dia. Outro dia eu conversava com uma pessoa que estava enfrentando uma luta muito grande e dizia: olha pastor, minha luta está assim, está assado, está cozido, está frito. Eu falei: a sua luta muda quando você mudar suas amizades. Enquanto você continuar junto com esses amigos que não são seus amigos, você vai ficar tendo problema em cima de problema. E a família cair nos pedaços. Se você não mudar de amizade, de círculo, não vai acontecer nada na sua vida. Você tem que mudar. A pessoa não gosta muito de ouvir a verdade. Mas a gente tem que falar a verdade, se ela nos der a oportunidade de falar a verdade. Tem que falar, tem que conversar, tem que ensinar. Aqui nós estamos diante de uma situação difícil. O Pedro está na prisão. Mas quais eram os tipos de amigo que Pedro tinha? Era amigo incrédulo ou amigo que tinha fé? Era amigo da fé. Amigo da fé faz o quê? Ora a Deus em favor de Pedro. Você tendo amigo de fé, os amigos de fé vão orar por você. Você estando cercado por pessoas que são pessoas de Deus, na hora do seu aperto, na hora da sua dificuldade, elas vão te dar um respaldo para você seguir sua caminhada de fé. Então vamos olhar a história do Pedro. A história do Pedro, ou uma parte da história, conta que o Pedro estava preso. Mas enquanto ele estava preso, a igreja estava orando por ele. Pessoas que cercavam Pedro, pessoas de fé, oravam por ele. Verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento,
Pedro estava dormindo entre os soldados. Outra coisa que nós podemos olhar aqui para o Pedro, aprender com o Pedro. O Pedro estava preso, mas ele estava dormindo. Ele não perdeu o sono, mesmo estando dentro da prisão. A dificuldade, ela não pode roubar o seu sonho, seu sono. A dificuldade, ela não pode roubar a tua paz. Quando nós estamos cercados por um ambiente de fé, mesmo a Bíblia diz que Deus nos dá a paz que excede todo entendimento. Esse é um tipo de paz. Ele estava preso, ele ia ser exposto a um julgamento, mas ele estava como dentro da prisão? Dormindo. Dormindo, esse era o comportamento dele. Ele descansou, ele conseguiu descansar no meio de uma dificuldade. Às vezes a dificuldade é tanta que a pessoa nem come. Olha, um bom exemplo para a gente pensar é a Ana, hein? A Ana queria um filho, não tinha um filho, ela não comia, ela estava desfigurada, ela estava entrando numa depressão. A Ana é um bom exemplo para a gente pensar com a base da Bíblia. A dificuldade não pode alterar a nossa rotina. Está na dificuldade, está na luta, está na dor, está na situação adversa, mas não deixa isso tomar conta da sua mente. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as suas saídas. Com outras palavras, está dizendo assim, ó, não perca o controle das suas emoções. Não perca. Se você perder o controle, você vai gritar com quem não é para você gritar. Você vai xingar quem não é para você xingar. Aliás, xingar não é para nós xingarmos ninguém e nem gritar com ninguém. Mas se você perder o controle das suas emoções, você vai fazer o que não é para fazer. Vai gritar, vai xingar, vai explodir. Pessoa que não tem nada a ver com o rolo, com a dificuldade, com o problema, vai acabar pagando o pato. Aí depois você vai lá, ai, nossa, acabei até não sendo legal com tal pessoa, e tal pessoa só quer me ajudar. Então, cuidado para não deixar a sua emoção ela ser tomada pela força da dificuldade. A dificuldade, ela tem dia, tem mês, tem hora, tem ano para ser colocada por terra. A Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem. A alegria, ela vem. Diga amém. A alegria, ela vem. Pode ser que hoje você esteja passando pelo dia mau. Pode ser que hoje você esteja enfrentando um dia adverso, um tempo difícil. Mas esse tempo, esse dia, esse momento mau vai passar em nome de Jesus. Versículo de número 6 ainda, diz assim, ele estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Verso 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Olha, eu gosto dessa parte, dessa história, eu gosto dessa parte. Uma luz brilhou na cela. Eu gosto, porque tem hora que tudo que nós precisamos é que uma luz brilhe. Tem um ditado que fala, né? A luz brilha no fim do túnel. A luz é Jesus, ela brilha, se é no fim, se é no começo, se é no meio do túnel, isso é o que menos importa. O importante é que a luz vai brilhar. O importante é que a luz vai brilhar. Com outras palavras, uma saída, uma estratégia, uma ideia. Deus vai dar para você um caminho para que você possa tomar posse da sua bênção. Está aqui, ó. O anjo aparece, o anjo toca no Pedro, acorda o Pedro. Olha só, nós estamos vendo o sobrenatural acontecendo. O sobrenatural, gente crente espera que o milagre venha do sobrenatural. Às vezes nós estamos esperando o milagre de algo que nós vivemos no dia a dia de forma natural. Gente crente acredita no sobrenatural. O Pedro estava lá na prisão, dormindo, a igreja orando e Deus trabalhando em favor do Pedro. Enquanto você está aqui nessa manhã,
enquanto você está aí participando deste culto através da transmissão, Deus está trabalhando em seu favor. Deus está dando ordem a anjos em seu favor. Deus está dando ordem a anjos em favor da sua casa, a ordem aos anjos em favor da sua família. Deus está operando nessa manhã. Ele responde à oração, Ele responde à fé, Ele responde à atitude, Ele responde ao comportamento de um homem, de uma mulher que espera nele. A Bíblia diz, o Luiz Felipe leu na abertura da célula ontem, Salmo 121, verso 1 e verso 2. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. O seu socorro vem do Senhor. Bata a palma com força, bata a palma com alegria. Talvez você está dentro de uma prisão, mas o Deus que você serve está solto, e Ele está trabalhando em seu favor. Talvez você está vivendo um momento tão difícil, um momento tão adverso, mas Deus está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Olha o anjo falando com Pedro: depressa, levante-se. Com outras palavras, o anjo estava dizendo assim: olha, nós não temos tempo para perder, a sua vitória ela chegou. Irmã, são coisas que a gente tem que ir pensando e olhando, falar, meu Deus, porque Deus manda a resposta para nós assim, ó, e a resposta ela chega, e às vezes nós não entendemos, ou não acreditamos, ou não abraçamos a vitória. Depressa, levanta, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. As algemas caíram. Não diz que o anjo abriu a algema. Só diz que quando Pedro se colocou em pé, a algema caiu. Isso é o que diz. Como que essas algemas caíram? Eu não sei. Eu só sei que na Bíblia está escrito que Deus, Ele tem a chave. A chave. Se Ele tem chave nas mãos, Ele tem chave inclusive de algema. Ele tem chave inclusive de porta de prisão. Ele tem chave de porta de escritório, de porta de fórum, de porta de banco. Ele tem chave de porta de emprego. Ele tem chave de porta de hospital. Ele tem chave. Ele tem chave. Ele tem a chave nas mãos. E ele abre porta, hein? E a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Mas a porta que ele fecha também, ninguém pode abrir. As algemas caíram do punho. Verso 8. O anjo disse para o Pedro: vista-se e calce as sandálias. Com outras palavras, rapaz, não dá para ficar desprevenido. A sua vida está voltando à normalidade. Meu Deus do céu. Meu Deus. Sua vida está voltando à normalidade. Coloca a roupa aí, coloca a sandália aí. Vamos embora que eu estou fazendo um milagre na sua vida. Deus estava agindo na vida do Pedro. Ó. Disse, e Pedro assim fez. Disse então ainda o anjo: ponha a capa e me siga. Eu acho aqui interessante, porque o anjo ele fala assim, ó, você vai colocar a capa, mas você vai me seguir, porque Deus estava dando a vitória para Pedro. O anjo estava ali amando do Senhor. O anjo estava ali ordenado pelo próprio Deus para operar o milagre na vida do Pedro. Mas o anjo não falou assim, ó, o milagre está liberado, segue sua vida, faz o que você quiser fazer. Esse é um dos segredos que muita gente ignora. Porque muita gente, depois que recebe a vitória, abandona o anjo. Com outras palavras, abandona a resposta, o caminho, abandona a situação que promoveu o milagre. Vou simplificar ainda mais. Tem gente que é só Deus operar um milagre e some da igreja. Tem gente que é só Deus dar uma resposta, desvia.
Tem gente que é só Deus fazer alguma coisa, a pessoa abandona tudo. Tem gente que não tem esse entendimento. Olha o anjo falando para o Pedro: põe a capa e me segue. Eu sei o caminho da sua vitória. Verso de número 9. Saindo, vírgula, né? Pedro o seguiu. Então os dois saíram e o Pedro foi seguindo o anjo. Não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Olha só, outra coisa importante para a gente pensar: isso estava acontecendo, mas o Pedro ele não estava tendo entendimento que era real. Na cabeça dele era uma visão, uma visão. É interessante que as coisas elas acontecem de um jeito que muitas vezes na nossa vida nós estamos recebendo a resposta e nós não estamos acreditando na resposta. Nós estamos recebendo de Deus a oportunidade de viver uma nova vida, de viver uma nova história, de viver um novo tempo, e nós não abraçamos a oportunidade. Tem muita gente que vive assim, vive desse jeito. Aqui, ó, como uma visão. Mas como que essa visão ela acaba sendo esclarecida na minha mente, pastor? É só você seguir o anjo. É só você seguir o canal, o caminho pelo qual Deus agiu na sua vida. Com outras palavras, você sai da sua casa e você vem para cá nessa manhã. Deus está liberando respostas nessa manhã para você. Qual deve ser a sua atitude, o seu comportamento, o seu posicionamento? Seguir o anjo. Seguir o anjo. Aqui nessa manhã eu estou na condição de anjo enviado por Deus para liberar a palavra sobre a sua vida. Me segue, me segue. Pode me seguir que a sua vitória ela vai se concretizar. Me siga porque o milagre ele vai ser liberado na sua vida. Me segue. O anjo falou lá. Aqui a referência, lá o anjo era a referência dada por Deus. Aqui a referência é o seu pastor. O seu pastor está sendo a referência dada por Deus para que você possa desfrutar da bênção, do milagre, da vitória. Com outras palavras, a sua vida, a sua intimidade, sua comunhão, seu relacionamento com Deus. Verso de número 10. Passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Olha só, eram 4 quaternos de soldados. 4 grupos de 4. Passaram a primeira, passaram a segunda guarda, foram passando. Passaram o portão de ferro que dava para a cidade. Olha que legal aqui, ó. Este se abriu por si mesmo para eles passarem. Eles foram chegando e o portão... Esse negócio de portão eletrônico não é coisa de hoje, isso aí já está na Bíblia, já faz 2000 anos atrás. Portão eletrônico já existia faz tempo. Hoje em dia a turma está fazendo portão, mas está na Bíblia. O portão abriu sozinho. Quem abriu o portão? O próprio Deus. O próprio Deus abriu o portão. Agarre, anote, registre, depois você me conta o testemunho. Tem coisa que está acontecendo nos seus olhos e você nem está enxergando. Deus está dando resposta para você. Tem resposta que Deus está liberando para você e você nem está conseguindo entender ainda. Mas Deus, Ele está agindo em seu favor. Eu vou falar o que Jesus falou para o Pedro. O que eu faço agora você não sabe, Pedro, mas ali na frente você vai saber. O que eu estou fazendo agora você não sabe, mas ali na frente você vai saber. Glória a Deus. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. De repente o anjo o deixou. Por quê? Porque nós temos que aprender a andar com a nossa própria perna, na dependência de Deus, mas com a nossa própria perna. Aqui o anjo deixou, pronto. Então o Pedro caiu em si e disse: quando que o Pedro caiu em si? Quando o anjo o deixou. Quando o anjo o deixou, você já tem habilitação, não tem? Alguns aqui têm habilitação.
É mais ou menos assim. Quando você está fazendo a aula lá, a autoescola, está com o instrutor do seu lado, o instrutor está com você, você está fazendo as aulas, depois faz a avaliação, aí você passou. Agora é a hora de você dirigir. A hora que você menos espera, você está sozinho numa avenida da cidade dirigindo. Caiu a ficha. Agora é você. É você. Assim é o anjo. Há o tempo em que nós estaremos cercados pela estrutura e pelo suporte dado pelo próprio Deus para nos ajudar a caminhar. Mas há o tempo em que Deus tira toda a estrutura, tira todo o suporte para que nós possamos andar com a nossa própria perna. Você ter um discipulador é uma bênção, mas você não pode depender do seu discipulador para andar. Você ter um bom líder de célula, e nós temos bons líderes de célula aqui, é uma bênção, mas você não pode depender do seu líder de célula para andar. Você ter um bom pastor é uma bênção, mas você não pode depender do bom pastor para você andar. Você ter um bom professor de escola bíblica é uma bênção, mas você não pode depender do bom professor de escola bíblica para andar. A sua vida, ela tem que ser vivida sozinha. É a hora que você está lá na sua casa. Você sozinho na sua casa não pode dar cabeçada. Sozinho na sua casa, você tem que lembrar que você é de Deus. A hora que você está lá na empresa, lá no lugar de trabalho, você está sozinho ali. Não tem a estrutura toda que Deus coloca à sua volta. Ali você tem que viver a vida de fé sozinho. É ali que você tem que dar glória ao nome do Senhor. Qualquer lugar que você vá, onde quer que você esteja, é importante que você viva, ande, caminhe com as próprias pernas. Não dependa da perna de ninguém para caminhar. E isso chama amadurecimento, maturidade espiritual. Todos nós temos que ter. Nós temos que ter o respaldo. E você viu que o Pedro tinha o respaldo. A igreja orava, a igreja intercedia em favor dele, Deus envia anjo, Deus faz o milagre. Mas chega uma hora que agora está o Pedro sozinho. Agora nós vamos para o final da conversa. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida nenhuma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Olha lá, experiência. Agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou. Experiência pessoal. Você ter uma mulher de Deus é uma bênção, é joia. Você ter um marido de Deus é uma bênção, é joia. Você ter um pai, um filho, uma mãe de Deus é uma bênção. Mas você tem que ter a sua experiência espiritual com Deus. Você tem que ter o seu tempo com Deus, o seu relacionamento com Deus, as suas aventuras com Deus. O Pedro, agora ele cai em si. Opa, pera lá. Deus enviou o anjo dele em meu favor e me livrou. Experiência pessoal. É uma bênção a gente poder bater palma para a vitória dos irmãos. Mas é mais abençoado ainda nós podemos dizer: batam palmas porque eu também conquistei a minha vitória. A gente tem que ter experiência que vem através de jejum, através de oração, através de comunhão. É a experiência. Último versículo e nós vamos embora para casa. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, João Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava fazendo o quê? O que diz aí na sua Bíblia? Ele recebeu a bênção, ele recebeu a vitória, ele recebeu o milagre. Ele foi para onde? Para a casa onde tinha gente fazendo o quê? Pronto. É aprendizado.
É aprendizado. Recebeu a bênção, ele foi logo que ele ficou livre, ele foi junto de um grupo de pessoas que estava orando. Isso aí é exemplo para nós. Isso é exemplo para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. E que Deus nos ajude a entender. Deus tem vitória para entregar para você. Tem as suas experiências pessoais. Sempre tenha como referência esse tempo para você vir buscar a face de Deus, falar com Deus e ouvir Deus falar com você. Vamos ficar em pé. Eu quero orar com você e logo depois nós vamos recolher toda a contribuição. Leve seu pensamento a Deus. Meu Deus querido e santo, meu Deus poderoso, obrigado por esta rica oportunidade. Obrigado, meu Deus, pela vida desse irmão, desta irmã, que me acompanha nesta reflexão. Meu Deus, que a unção, que a misericórdia, que a bondade do Senhor continue sobre todos nós. Talvez alguém aqui está enfrentando uma dificuldade, meu Deus, assim como Pedro enfrentou uma dificuldade. Então nós vamos nos unir em oração para que o impossível, para que o sobrenatural aconteça na vida desse irmão. Talvez agora, Deus, tem alguém que está passando por um momento tão difícil, e essa pessoa se vê dentro de uma prisão, entendendo que a prisão é lugar de limitação. Dentro da prisão, a pessoa só faz o que deixam ela fazer. Talvez esse irmão, talvez essa irmã está tão limitado em suas ações, mas o Senhor está livre e solto para agir e trabalhar em favor deles. Então eu peço agora, Deus, libera e sela essa palavra na vida do meu irmão, da minha irmã, de maneira miraculosa. O que eles estão buscando no Senhor, que esse milagre venha acontecer em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Todas as palmas são para Jesus. Vem contribuir, irmão. Trouxe contribuição? Vem contribuir, vem receber unção. Venha cantando mais uma canção.